différent de l'influence qu'a eu Jean-Luc Godard sur moi et sur Et après, il est devenu un valet dans les marchés de la culture. Le cinéma, parce que les plans n'est pas la parole, nem la séquence n'est pas l'envers. Foi o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, em 1968, que ganhou o prêmio de direção no Festival de Cannes de 69. Olha, o Festival de Cannes, os brasileiros ficaram impressionadíssimos desde o dia que o Anselmo Duarte ganhou aquela palma de ouro, que o Massaíne fez uma festa e tudo, então compararam com a questão de Copa do Mundo. Não se trata disso. Nós precisamos ser mais liberados diante da cultura internacional. É apenas o único grande certame cinematográfico que existe no mundo. Ou seja, se apresenta a produção cinematográfica de todos os países do mundo, de vários níveis. Na superestrutura do festival tem o concurso, que evidentemente os critérios usados pelo concurso são critérios variáveis, quer dizer, varia segundo a composição política internacional da França, a política cultural do Ministério das Relações Exteriores, está dentro do balanço diplomático internacional, depende do júri do ano, das tendências da estética, quer dizer, tudo isso faz com que o Festival de Cannes seja realmente importante. De certo modo, Cannes faz muito isso, ou seja, dá o prêmio com algum atraso. Fui condenado nesse destino e tenho de cumprir. Em vez de dar na hora do Deus, o Diabo na Terra do Sol, deu um pouco depois, entende? Isso é uma coisa que costuma ocorrer dentro do festival. Não que o Dragão da Maldade não seja um filme merecedor de um prêmio em Cannes, mas que seja o primeiro filme do Glauber a receber um prêmio em Cannes, é uma demonstração do atraso com que essa decisão foi tomada. Bom, o Dragão foi proibido, sofreu a mesma coisa de Terra em Trânsito. Eu tive que ir para Brasília com o Barreto, tive que usar o Festival de Cannes para pressionar a liberação do filme, depois tive que ceder lá as cortes de som que fizeram no filme, aquelas intervenções de Luiz Gonzaga para cobrir diálogo cortado. Mais uma vez nós botamos o filme em Cannes no peito, e o fato do filme ir passar no Festival de Cannes fez com que o Mullet Halle, já no governo Médici, liberasse o filme no dia que o filme fosse passar. Chegou o telegrama de Brasília, entendeu? Mas o filme é passar de qualquer jeito. A sessão da imprensa foi fantástica, a sessão do público também. Até hoje, eu me lembro da ovação no final, as pessoas batendo palma em pé, foi muito bem recebido o filme. Então foi um êxito, efetivamente um êxito de crítica e de público. No dia seguinte esteve assim, Jean coup de poignet, fait frémir le festival, quer dizer, 20 punhaladas fizeram tremer o Festival de Cannes. Ou seja, ali naquele momento ele estava com a faca e o queijo na mão, né? Tanto que nós tínhamos certeza que iam ganhar a Palma de Ouro. A Quinzena dos Realizadores começou em 69 e eu fui convidado com o filme Jardim de Guerra, meu primeiro longa-metragem. E o Júlio Bressani, também, meu companheiro, estava junto na Quinzena dos Realizadores com o filme Cara a Cara. Um mês depois que o filme ficou pronto, veio o ato institucional número 5. O filme foi proibido, interditado e jamais exibido. O Júlio, a Vera, a Odete, o Zelito, o Neville e o Claude Antoine, com um bigode fabuloso. O Glauber já era muito conhecido, as pessoas já admiravam muito o Glauber, ele era o enfant terrible do cinema mundial. Ele era sempre aquela pessoa que todo mundo queria saber a opinião. E o Glauber sempre com a mesma roupa, que era aquele casaco verde da Guerra do Vietnã, e ele todo dia usava aquele casaco. Julinho Bressani e eu, a gente estava sempre com o Glauber. E ele falava, vocês são a minha guarda pretoriana, vamos em frente. E a gente saía para a Croisette, ia e voltava, andava, falava com todo mundo, ele apresentando a gente, o Visconti, encontramos o Visconti, o olho do Visconti brilhava de admiração pelo talento do Glauber. Ai, Luquino Visconti com o Glauber, olha que dupla, hein? Eu vi o Visconti atravessar a rua para cumprimentar ele, o Visconti era presidente do júri. E ele sempre com uma atitude de grande admiração pelo Glauber, de grande admiração pelo Dragão, muito encantado e maravilhado em como tinha sido possível fazer aquele filme com os recursos de que o Glauber dispunha. Visconti foi nosso mais ferrenho defensor.
de tanto que ele era fervoroso fã do filme do Visconti. Eu recebi 2 propostas no Festival de Cannes, propostas excepcionais que só eram oferecidas assim a diretores como Pasolini, Godard, Fellini ou Buñuel, ou seja, fazer 2 filmes em branco, ou seja, 2 filmes em que os produtores estavam pagando para ver. Fui para a África, onde filmei O Leão de 7 Cabeças, e depois para a Espanha, onde filmei Cabeças Cortadas. Eu sou testemunha de que quando terminou o Dragão tinha mais de 10 convites de produtores do mundo inteiro querendo fazer filme com ele. E ele, por opção própria, ele não quis ser um Bernardo Bertolucci, Francis Coppola e tal. Ele quis ser um cidadão revolucionário. Candidato popular! A arte individual, se a arte é iluminada, ela ilumina algumas pessoas, ou todas as pessoas. Com a crítica discreta e tinha as malhações. E de boca era uma coisa horrível, né? Porradas aqui no Brasil, elas eram atenuadas quando essa obra tinha uma repercussão internacional forte, respeitosa, premiada. O próprio reflexo da crítica é esse especial do Cahiers de Cinema, lançando a primeira capa colorida com o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Quando o Glauber veio com o prêmio de Cannes, o maior diretor do Festival de Cannes, competindo com os maiores diretores do mundo. Lindsay Anderson, Eric Romer, Kobayashi, o André Vado, o Bob Fosse, o Robert Altman, Tarkovsky, Costa Gavras, Marco Ferreri, Dennis Hopper. O Coppola e o Werner Herzog também são fanáticos do filme. Claro, Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder. Esta gente, y Rainer Werner Fassbinder especialmente, llamaba una película suya, ¿cómo se llamaba? Río das Mortes. Bueno, la historia es un poco distinta de Antonio das Mortes, pero es una referencia al gran genio del cine brasileño, Glauber Rocha. Tem vários cineastas no mundo que são seguidores do Dragão, mais do que dos outros filmes, porque viram mais o Dragão. O filme entrou numa sexta-feira e entrou no cinema no sábado, né? E foi, aquele ano, o filme estrangeiro mais visto, né? Ou seja, a televisão serviu como chamada, na verdade, para o cinema, porque fica falando do filme, passou 10 dias falando do filme, né? Que vai estrear, e estreava no cinema junto, então o anúncio era junto, então, ou seja, a televisão ajudou muito o filme a ser o sucesso que foi de público. No ano, acho que teve 180 mil espectadores, o que para a França, na época, era um sucesso de filme estrangeiro, né? Sendo o filme de maior sucesso da época, né? Tendo ganho prêmio em Cannes e tal, então o filme vendeu para o mundo inteiro. Aliás, a Palma de Ouro eu perdi, né? Eu perdi não, logo que eu entreguei para ele, ele botou nos caninhos do Hotel Martinez e até hoje, eu fui lá pedir a segunda via, a mulher falou aqui não tem segunda via de Palma de Ouro, não. Le cinéma nouveau c'est moi, le cinéma novo, Okay. l'état c'est moi. Quer dizer, eu inventei isso na Bahia. I hadn't seen Glauber in some years. We're in Rome doing Wind from the East. It's around midnight. We're in this dingy trattoria eating, and suddenly Glauber comes out of the night. So he comes exactly at the right moment, and he becomes both a poteau indicateur and a scarecrow at the crossroad of those two paths. And then Glauber improvised. Para lá é o cinema desconhecido, o cinema da aventura. Para aqui é o cinema do terceiro mundo. É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. É o cinema da opressão de consumo imperialista. É um cinema perigoso, um cinema divino e maravilhoso. É o cinema da repressão, da opressão fascista, do terrorismo. É um cinema perigoso. You know, I mean, we didn't expect him to sing like that, or, you know, we didn't expect him to play with the language like that. So in a way, it was like you created these scenes
which never reposed upon themselves as scenes, but existed as switchers. You know, like when you switch a train from one track to another, and that's what this thing was. I think there's something magical about this sequence, and I think it's magical because this is going to sound like complete insanity, but I think that in some ways this is a moment where Glauber, after that sequence, during that sequence, is effectively going to go towards the two films, towards Der Leone and Seven Cabezas, which I think wouldn't have existed without Van Dest and the way he looked at it, and also The Edge de Terre. Dans cette expérience de Ziga Vertov, par exemple, il fallait voir la répression sexuelle déterminant un discours politique. Então, o Instituto Nacional do Cinema não patrocinou a ida do Dragão para Cannes, e depois, quando o Nacional do Cinema indicou o Dragão para disputar o Oscar de filmes trazidos em Hollywood, eu retirei porque eu não queria representar. O Dragão nem queria Oscar, porque eu estava querendo apenas ter a via livre para poder culhambar o fascismo no Brasil e utilizar o cinema diretamente sobre interesses políticos.